Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão que Cuida. Este é um espaço de reflexão sobre saúde mental na infância e sobre como as experiências emocionais dos primeiros anos de vida influenciam o desenvolvimento ao longo da vida. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre birras em público. Hoje vamos falar sobre uma situação que adultos já viveram ou pelo menos presenciaram, que é a birra de uma criança em um local público. Ela pode acontecer no supermercado, no shopping ou em qualquer lugar cheio de pessoas, né? E quando isso acontece, é muito comum que o adulto sinta vergonha, pressa ou até medo do julgamento dos outros. Mas quando a gente olha para essa situação pela perspectiva da saúde mental, né, o foco ele vai mudar um pouco, porque esse momento, na maioria das vezes, não é sobre a falta de limite, é sobre a desregulação emocional. Porque a criança, nesse momento, está vivendo uma emoção muito intensa e ela ainda não tem a maturidade neurológica suficiente para lidar com isso sozinha. Porque o cérebro infantil ainda está em desenvolvimento, né? Isso significa que, diante da frustração ou cansaço, o sistema emocional dessa criança, ele pode facilmente ficar sobrecarregado. E quando essa sobrecarga acontece, né, o que aparece pode ser o choro, o grito ou até uma reação mais explosiva. E nesses momentos é importante que o adulto saiba que a forma como ele vai responder a essa situação faz toda a diferença. Existem, né, algumas respostas que são mais comuns, mas acabam não ajudando no ponto de vista da saúde mental, como, por exemplo, gritar com a criança, ameaçar punições ou até mesmo envergonhá-la na frente de outras pessoas. Essas atitudes, elas aumentam ainda mais, né, o estresse da situação, elas ativam o medo e tornam a regulação emocional da criança ainda mais difícil naquele momento. E por outro lado, né, ignorar completamente essa criança também pode intensificar a sensação de abandono emocional. E nós nos perguntamos, né? Então, o que realmente ajuda nessas situações? O que ajuda é algo chamado corregulação. A corregulação, ela significa que o adulto ele vai oferecer ao corpo e ao sistema emocional da criança aquilo que ela ainda não consegue fazer sozinha, que é se regular. Isso pode começar como algo simples, como por exemplo, se aproximar da criança, se abaixar na altura dela e reconhecer aquilo que ela está sentindo. E daí, quando você diz algo simples como: "Ah, eu vejo que você tá muito brava agora, eu sei que isso tá difícil pra você". Quando a criança, ela percebe essa presença calma e segura do adulto, o corpo dela vai começar aos poucos a se reorganizar. E o adulto, naquele momento, ele está literalmente emprestando regulação emocional para aquela criança. E com o tempo, essas experiências repetitivas de corregulação ajudam essa criança a desenvolver sua capacidade de lidar com emoções intensas. E é exatamente assim que a saúde mental vai sendo construída desde cedo. Então, é importante ressaltar que promover a saúde mental na infância não significa silenciar as emoções dessa criança e nem exigir que ela pare de sentir aquilo que ela está sentindo. Significa ajudar ela a atravessar essas emoções difíceis com segurança e sabendo que existe um adulto ali presente para acolher ela, orientar e proteger. E você chegou ao fim de mais um episódio. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo.